Não dá para viver a fé sozinha. Igreja não é um evento para assistir. É um povo reunido por Deus. Talvez você tenha se acostumado a frequentar, mas por dentro ainda falta pertencimento. E é aí que a gente confunde presença com vida. A gente aparece, canta, ouve e volta para casa do mesmo jeito. Porque o que Deus quer não é só um domingo ocupado, é um coração conectado. Deus não chama a gente para uma cadeira no domingo, Ele chama para uma família. Igreja não é agenda e nem uma plateia, é um povo, não um lugar. Pessoal, hoje é a segunda mensagem dentro de uma série, não é? Um povo, não um lugar, onde nós estamos falando sobre a igreja e o porquê ela é essencial, não é? E a importância dela, não é? Então eu quero motivar você que não esteve conosco semana passada a assistir no nosso canal do YouTube a primeira pregação, não é? Eu creio que será uma bênção na sua vida, não é? E vai te ajudar a compreender ainda mais tudo que você vai ouvir aqui, não é? Bom, todo ser humano, ele deseja fazer parte de uma comunidade, não é? Deseja pertencer, ser lembrado, ter um lugar na mesa, e a cultura sabe muito bem como construir comunidades, não é? Juntando gente por afinidade, por fases da vida, não é? Por interesses em comum e assim por diante, como nós conversamos muito semana passada, não é? Mas toda comunidade que ela é criada por homens, ela tem um limite muito claro, tá? Ela funciona enquanto ela entrega às pessoas aquilo que elas querem ouvir e aquilo que elas querem receber. Então, a dinâmica das comunidades que o homem cria é basicamente, enquanto ela agrada as pessoas, ela enche, não é? Enquanto ela afaga o ego e os desejos da pessoa, ela cresce. Mas no dia que essa comunidade deixar de massagear o ego, deixar de entregar aquilo que as pessoas querem e começar a ter algum tipo de confronto com os desejos dessas pessoas, a grande maioria delas vão sair e buscar outras comunidades, porque elas querem estar num lugar onde elas estejam 100% confortáveis, onde elas não precisam mudar, não é? E agora vem o choque. O choque é que é totalmente possível fazer igreja usando a mesma lógica. É totalmente possível fazer igreja usando os meios e os métodos pelo qual qualquer outra comunidade humana é feita. Então, tem nome de igreja, parece igreja, tem música de igreja, discurso de igreja, programação de igreja, mas por dentro funciona como qualquer outra comunidade ou instituição humana, não é? Essa igreja, ela existe para entreter as pessoas, afagar seus egos, confirmar os seus desejos e validar o estilo de vida que seus membros, ou talvez clientes, não é, vivem. E chamam isso de vida espiritual, não é? A nossa geração, ela aprendeu muito bem a construir igrejas que não precisam da verdade. Basta entregar uma boa experiência. Igrejas que não precisam de confronto, basta entregar muito conforto. Não precisam de transformação, apenas de sensação. E quando isso acontece, obviamente, esta igreja, não é? Essa falsa igreja, é o lugar onde o meu eu é coroado e não crucificado como deveria ser. E entra ano, sai ano, as pessoas ali são exatamente iguais, porque elas não são transformadas. Não é?
Essas igrejas, elas fazem muito uso do evangelho recortado. Não é? Então, partes do evangelho. Porque você sabe que nada é mais poderoso do que uma meia-verdade. Você mistura verdade com mentira e você tem ali uma mentira poderosa. Não é? Então, eu recorto partes do evangelho que me consolam, que falam aquilo que eu quero ouvir, que me entregam as vitórias que eu quero que sejam entregues para mim, e deixo de lado as partes que confrontam, que denuncia e que de fato transforma, tem poder para transformar nossas vidas. Então, eu manipulo a mensagem do jeito que eu quero. Não é? Um exemplo que me vem na mente claramente agora, para você entender um pouco como isso pode funcionar, é, por exemplo, uma história muito conhecida de todos vocês, que é Davi e Golias. Tá? Geralmente, você ouve essa pregação como você vai vencer os gigantes da sua vida, não é? Você é como Davi, não é? Deus vai te dar força, etc. Mas entenda que a história de Davi, ela é uma ilustração para mostrar o quanto você é dependente de Deus. Então, na história, você é o povo que se afastou com medo e precisa que alguém poderoso te represente na batalha, que vença o inimigo, para que você possa cantar vitória. Entendeu? Você não é Davi. Davi é o Salvador, aquele que te representa na batalha e vence os gigantes para você, para que você possa viver a tua salvação, porque você não é capaz sozinho. Só que é muito fácil falar que você é Davi, que você é vitorioso, que Deus vai fazer. Percebe? Percebe? Eu recorto a Bíblia do jeito que eu quero. Não é? E aí vai acontecendo uma troca, onde a pessoa não vira um discípulo de Cristo, mas ela vira um cliente da igreja. A pessoa não ama Deus, mas ela quer usar Deus. Não é? E preste atenção, isso não é apenas sobre falsos pastores, pastores ruins, ou falsa liderança ruim. Isso acontece porque existe, na verdade, uma parceria. Tem aqueles que oferecem um falso evangelho recortado e tem aqueles que desejam um falso evangelho recortado. E um alimenta o outro. Então, como é que existem falsas igrejas e falsos pastores? Porque existem pessoas que querem ter a validação de alguém que se intitula pastor de um lugar que se chama igreja, para o seu estilo de vida totalmente pecaminoso e mundano. Por isso o problema não necessariamente começa no púlpito ou por causa de um falso pastor, mas começa no coração das pessoas, tanto do falso pastor quanto daquele falso crente, né? tanto quanto naquele falso crente, não é? E assim eu quero ir para o nosso primeiro ponto, que é Deus dá um novo coração. Tá? Deus dá um novo coração. Vou fazer uma rápida oração. Querido Deus, fale aos nossos corações, através da sua palavra, que nós possamos ser libertos para a honra e a glória do teu nome, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Cara, eu estou rindo porque eu estou pensando, quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu estava pensando, cara, esse é o tipo de mensagem que ninguém quer pregar, sabe? Que causa mais desconforto do que conforto. Não é? Mas é a mensagem, não é? É a mensagem bíblica, não é? Bom, então se existe uma igreja que funciona como qualquer outro grupo e comunidade humana, agradando o ego, recortando o evangelho, manipulando o evangelho, a pergunta é, como Deus nos livra disso? Ou qual é a forma bíblica de eu não cair nessa cilada, não é? Bom, se o problema começa no coração, é no coração que Deus vai começar a agir, não é? Se o problema começa no coração, obviamente, o primeiro lugar que Deus vai começar a agir é no coração, porque a mudança tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro, não é? A vida é sempre de dentro para fora, não é? Se você quebrar um ovo, a morte. Se o ovo quebrar de dentro para fora, a vida. Então tem que ser uma transformação interna e ela vai refletir no externo, não é? Então, obviamente, Deus vai começar trabalhando no teu coração, destronando o seu ego, o seu eu, os seus falsos deuses, e, de fato, ocupando o trono do nosso coração, da nossa vida, o lugar central da nossa vida, não é? E quando Cristo ele ocupa o centro das nossas vidas, o centro do nosso coração,
duas coisas na sua vida vai mudar imediatamente, tá? Elas vão começar a mudar imediatamente. A primeira é a forma como você se relaciona com Deus. Isso vai começar a mudar, não é? Então, eu paro, por exemplo, de vir à igreja com aquele pensamento mais infantilizado de Deus, eu quero isso, Deus, eu declaro a vitória, Deus me entrega, Deus resolve, não é? E eu começo a ter um pouco mais de maturidade no meu relacionamento com Deus e venho pensando, Deus, governa a minha vida, Deus me corrige, Deus me transforma. Entendeu? Maturidade, eu mudo meu relacionamento com Deus, não é? Agora, como consequência dessa mudança no meu coração, a igreja, o culto que eu procuro, deixa de ser um show para o meu ego, não é? E passa a ser então agora um encontro com meus irmãos e minhas irmãs, onde eu presto um culto ao Rei dos Reis que me salvou, não é? A programação ela deixa de me servir e ser um grande entretenimento para mim, e agora a programação passa a servir o reino. Não é? A pregação deixa de ter necessidade de massagear meu ego e falar que eu vou ser vitorioso em todas as coisas e começa então a confrontar o estilo de vida que eu tenho levado, meus pensamentos egoístas e o meu coração pecaminoso. Cargos e títulos na igreja não são status, não é? É apenas obediência e serviço. Não é? E esse então agora é o culto que eu procuro, é a igreja que eu desejo. Não é? A segunda coisa, obviamente, que vai começar a mudar quando Deus toma o centro do seu coração é a forma como você se relaciona com o povo de Deus, com seus irmãos, suas irmãs, com a igreja, não é? Porque agora nós somos capacitados por um amor que nasce do Evangelho, um amor sobrenatural. Por esse motivo que quando a Bíblia fala do amor cristão, o amor entre os irmãos, ela não começa dizendo, olha, se esforce para amar mais. Dá um jeito de amar mais. Ela começa dizendo em 1 João 4,10, Deus nos amou primeiro. Ou seja, o amor no meio da igreja, entre os irmãos, ele não nasce da sua boa vontade. Ela nasce dessa transformação do nosso coração. Do amor que nós recebemos e agora temos para dar. Porque essa transformação ela começa a mexer nos nossos desejos, no nosso orgulho, necessidade de controle, mania de usar as pessoas. E pouquinho em pouquinho, eu paro de me relacionar só pelo que eu ganho e aprendo a amar pelo aquilo que eu recebi de Deus. Então, nosso relacionamento a partir desse amor sobrenatural não é sobre a percepção que eu estou recebendo mais do que dando. Muitas vezes é sobre eu estou dando mais do que eu estou recebendo. Mas é porque eu não sirvo e eu não amo mais pelo que eu ganho. Eu sirvo e eu amo pelo que eu recebi de Cristo. 1 João 4,19, ele reforça a mesma ideia. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque eu amo? Porque Ele me amou primeiro. Porque eu fui atingido pelo seu amor. Afinal, eu só consigo amar de um jeito novo se eu fui amado de um jeito novo. Sem esse novo coração, eu sempre volto para o mesmo lugar de pecado. Com o meu eu no centro, meus falsos deuses no centro. Eu me protejo, então eu não me abro, eu vivo desconfiado, eu mantenho distância, eu controlo, eu só fico se for do meu jeito e eu tento conduzir, manipular pessoas e situações. Eu vivo me justificando, o porquê eu não peço perdão, o porquê eu não quero servir, o porquê eu não quero mudar, o porquê eu continuo vivendo a vida que eu continuo vivendo, e eu vivo me poupando, não é? Eu faço o mínimo possível, não é? Eu não me gasto, os outros que me servem na igreja. Mas quando o amor de Deus, quando Cristo está no centro do nosso coração, nasce esse amor que o mundo não fabrica. Que o mundo não fabrica. Um amor que permanece, um amor que serve, um amor que perdoa e um amor que está em constante amadurecimento. A igreja é a família que Deus cria, porque Deus muda o coração dos seus filhos e filhas. O que permite a família de Deus existir, a igreja, é porque de forma sobrenatural Ele transforma o coração de homens e mulheres pecaminosos, não é? Pense no jeito que Deus, não é? Jesus ali começou a igreja. Ele juntou um punhado de pessoas que não se juntariam sozinhas. Nós falamos muito disso semana passada, não é verdade?
gente que não teria afinidade naturalmente. Isso por si só já é uma mensagem. Qual a mensagem? O alicerce da igreja, o alicerce da família espiritual não é temperamento parecido. É o sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós. A igreja não é necessariamente a união dos compatíveis, é a comunhão dos resgatados, que foram salvos pelo mesmo Deus. E é por isso que nós estamos juntos. Não é porque eu tenho grandes afinidades com você, é porque você foi salvo, eu fui salvo, teu coração foi transformado, meu coração foi transformado. Eu chamo Deus de Pai, você chama Ele de Pai, nós somos irmãos, nós somos família, não é? Então veja, a igreja ela nasce de uma fonte extremamente diferente e até inversa do que qualquer comunidade humana nasce. Porque comunidade humana, ela nasce e ela é criada sempre com a mesma base. Qual é a base? Tem que haver afinidade, tem que haver compatibilidade, tem que haver gostos em comum, não é? Não é? Clubes, fã-clube de futebol, motoclube, tribos e assim por diante. Além disso, essa comunidade humana ela tem que continuar entregando serviços, entretenimento, aquilo que as pessoas querem ouvir e receber. Quando ela para de entregar isso, as pessoas vão procurar outra comunidade que entregue aquilo que elas querem. Agora, olha que loucura e como a igreja é totalmente o inverso deste mundo. A igreja, primeiro, ela não nasce de afinidade. Nós somos pessoas diferentes, de realidades diferentes, de culturas totalmente diferentes. Talvez você seja um palmeirense roxo e do seu lado está um corintiano roxo. Talvez você seja um grande entusiasta de motos e do seu lado tem alguém que odeia motos. Porque não é sobre afinidades. Não é sobre afinidades. A igreja nasce baseada no sacrifício que Cristo fez e que nos alcançou. Não é? Nós somos família, porque fomos salvos por Deus e Ele transformou nosso coração. E a igreja, como uma comunidade sobrenatural e única sobre a face da terra, ela não precisa e nem deve ficar querendo agradar as pessoas, os dando aquilo que eles querem ouvir ou receber. A igreja, na verdade, ela vai muito para o contrário, ela vai confrontar as pessoas, causando desconforto, dizendo, você precisa ser transformado. Você precisa ser transformado. Você está sendo enganado pelo seu coração pecaminoso, você está sendo manipulado por Satanás, seu estilo de vida precisa ser transformado. A igreja é o contrário do mundo. A igreja não opera como as comunidades do mundo operam. Aí você tem cristãos que vão procurar na igreja o que eles procuram na comunidade mundana: afinidades e conforto. A igreja não é isso. Muito embora a afinidade e conforto faça parte da igreja, porque nós acabamos encontrando pessoas que nós temos afinidades e nós encontramos também conforto na palavra de Deus, mas a base não é essa. A base não é essa. Não é. Então essa é a primeira verdade. A igreja não é o lugar onde eu vou para encontrar gente parecida. Essa não é a base. A igreja é onde Deus pega gente diferente e faz deles família, para demonstrar o quanto Ele é poderoso e a sua transformação é profunda em nosso coração. Pelo simples motivo porque Ele começou a boa obra em nosso coração e Ele vai terminar. E através da obra que Ele faz no nosso coração, nós podemos ser família, e nós somos confrontados, e nós somos transformados para a honra e a glória do Seu nome. Ponto 2. Deus nos faz lembrar do Evangelho. Deus nos faz lembrar do Evangelho. Se no ponto 1 nós entendemos de onde nasce esse amor, aqui eu quero refletir com vocês como Deus mantém esse amor aceso, esse amor vivo em nossos corações, no dia a dia, não é? Principalmente nos dias difíceis. Não é? Talvez seja a maioria dos dias. Não é? Porque os problemas de fato, eles não aparecem no dia fácil, no domingo, quando você está na igreja. Não é? Durante a semana, no trabalho, nos atritos inerentes de qualquer relacionamento,
não é? Nos momentos de pedir perdão, mesmo acreditando que seria injusto, quando eu falho ou quando falham comigo, enfim. Esses são os momentos difíceis de nós cultivarmos o amor, não é? O amor cristão, não é? E é aqui que muita gente se perde, e o motivo é simples, tá? Porque nós tentamos muitas vezes sustentar um coração sobrenatural e um amor sobrenatural usando de meios naturais, tá? Então é tentar amar mais, né? Só que a vontade é curta, o nosso coração ele é pecaminoso, ele é quebrado, não vai aguentar, ele não vai conseguir produzir um amor sobrenatural. Rapidamente você vai voltar ao modo antigo que muitos cristãos brincam, né? E ali eu desci da cruz, né? É um modo antigo, não é? Eu me fecho, eu me protejo, eu me afasto, não é? É por isso que Jesus não colocou a vida da igreja, as nossas vidas, baseada, o amor, não é? O amor das nossas vidas, esse amor entre os irmãos, baseado em sentimento, cara. Porque os nossos sentimentos são uma montanha-russa, as nossas vontades é uma loucura. É uma loucura, não é? Deus ele colocou um padrão para esse amor acontecer. Em João 13:34 ele diz: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Deus colocou um padrão de amor. Eu amo você do jeito que Deus me ama. Esse é o padrão. E 1 João 4,10 ele vai na raiz, ele diz: nisto consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho. Significa que o amor cristão, ele não começa no eu consigo, ele começa no eu recebi. Eu recebi. Não é no eu faço, é no Cristo fez por mim. Não é no eu decido amar, é no eu fui amado por Deus. Dessa forma, o padrão para eu amar a igreja, as pessoas, é o amor que Deus me entregou. Até porque, se lembram, eu só consigo oferecer aquilo que eu recebi. Ninguém reparte o que não tem. Ninguém reparte o que não tem, né? Então, veja, Deus sustenta o novo coração, mantendo o evangelho no centro desse coração. Ou seja, ele sendo o centro do coração. E ele faz nós, como igreja, né, voltar de novo para as mesmas verdades. Cristo me amou primeiro, Cristo me perdoou, Cristo me acolheu, Cristo pagou o preço, Cristo não desistiu de mim. E essa verdade que vai... É dessa verdade que vai nascer a força para amar quando não é fácil amar. Porque é algo que não vem de você, é sobrenatural. Agora preste atenção numa coisa. Eu não quero que você interprete tudo isso achando que o teu grande papel então no reino de Deus é ficar sentado, esperando o amor de Deus fazer alguma coisa na sua vida, sabe? Deus, ele é a fonte, é Ele quem sustenta o nosso coração. Ele faz aquilo que você não pode fazer, aquilo que não é naturalmente humano fazer. Ele te entrega isso. E a tua parte é responder com fé e obediência. Não é? E Deus nos entrega aquilo que nós devemos, não é, obedecer com fé e obediência por meios concretos, simples e repetitivos. Não é? E através dessa entrega, Ele deseja que nós venhamos, não é, participar, obedecer, ouvir, para que esse amor seja mantido vivo no nosso coração. Exemplo, a palavra, pregação, ouvir a Bíblia e entender a Bíblia. É um meio concreto pelo qual Deus utiliza para que você mantenha o amor dele vivo, mantenha o Evangelho no centro. Só que Deus não vai descer do seu trono para te acordar e falar: vamos ouvir o Evangelho. Agora é a hora de ouvir uma pregação.
Isso é resposta do seu coração ao que Deus tem feito na sua vida. Isso é um desejo, é uma busca, não é? A própria oração, falar com Deus, interceder, confissão, orar sozinho, orar junto com os irmãos da igreja, orar em unidade, orar um pelos outros. Tudo isso é um meios concretos pelo qual Deus usa para manter o evangelho vivo em nosso coração. Significa então para que o nosso coração continue sendo sustentado pelo evangelho verdadeiro. Mas de novo, isso é algo que você faz. Não dá para terceirizar a oração. Vocês já perceberam que todas as vezes eu falo, vocês vão orar e depois nós vamos orar juntos? Porque eu não posso orar por você, cara. Não dá para transferir oração. Você deve buscar Deus em oração. É uma resposta do seu coração, não é? Louvor, cânticos, a verdade cantada entra no coração. Adoração ao Senhor, não é? A ceia, hoje é ceia. Ver, tocar, comer, fazer isso em memória de Cristo, daquilo que Ele fez por nós. Então, resposta do coração de trazer o Evangelho de novo, lembrar o porquê nós estamos aqui, dar segunda chance, daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Não é? Meios concretos de graça que Deus usa para manter o Evangelho vivo no seu coração. De novo, e de novo, e de novo. Comunhão, a comunhão dos irmãos, conversar, pedir perdão, perdoar, ser aconselhado, carregar o fardo, empatia. Tudo isso é o Evangelho se movendo e sendo vivo no seu coração. Servir. Resposta, sua resposta. Sua resposta. Esses são os meios, tem outros meios, claro. Esses são alguns dos meios concretos, jeitos que Deus mantém o Evangelho diante de nós, semana após semana, dia após dia. Por isso, como eu disse semana passada, a presença importa. E não é só sobre você começar a encarar a vida de igreja de forma séria e a sua presença como um ato de amor, só estando no culto. É sobre prestar um culto, adorar verdadeiramente, se render a Deus, colocar teu coração diante de Deus e clamar para que Deus lhe transforme, para que Deus opere a sua obra no teu coração, para que Deus nos livre, te livre, me livre de cairmos no falso evangelho, de sermos enganados, não é? E não apenas vir assistir o culto. É de fato prestar o culto, não é? Ser o próprio sacrifício nesse culto, não é? E aí você começa a entender o porquê muitos problemas, crises no meio da igreja, não são necessariamente problemas de relacionamento, sabe? Mas sim problemas de esquecimento. Esquecimento do quê? Do Evangelho. As pessoas esquecem o Evangelho. Porque quando eu esqueço que eu fui perdoado mesmo sem merecer, eu sou uma pessoa dura. Eu não quero perdoar ninguém. Você se esqueceu que você foi perdoado e você não merecia? Você se esqueceu que o teu destino era o inferno? Problema de esquecimento. Se esqueceu do Evangelho. Quando eu esqueço que eu fui recebido por Deus, com todos os meus erros, defeitos, imperfeições, meu egoísmo, meu individualismo, meus pensamentos pecaminosos, quando eu esqueço como eu fui recebido por Deus, eu viro seletivo. Eu começo a fazer exceções e acepções de pessoas, e eu quero participar de grupos, e a igreja começa a se dividir em castas de pessoas. É problema de relacionamento? Não, é problema de esquecimento. Você esqueceu que você foi recebido. E você estava pura lama, eu estava pura lama do pecado. Quando eu esqueço que eu fui servido
primeiramente por Deus. Quando eu esqueço que precisou que Deus sangrasse por mim. Quando eu esqueço do sacrifício. Quando eu esqueço do serviço que Deus fez pela minha vida. Quando eu esqueço que eu estou sendo servido pelos meus irmãos aqui na igreja. Porque hoje todos nós estamos aqui sentados no culto porque irmãos estão nos servindo. Ter irmãos aqui desde as 7h30, das 8 da manhã. Ter irmãos lá fora. Ter irmãos na técnica. Ter irmãos nos juniores. Ter irmãos nas crianças. Ter irmãos ao redor olhando a igreja. Tem administrativos, tem tesoureiros, tem contador. Tem pessoas me servindo para eu estar aqui. Quando eu esqueço que eu fui servido, que eu estou sendo servido em amor, eu viro consumidor. Eu viro consumidor, eu não sou parte da igreja. Eu vim aqui para usufruir do entretenimento, de tudo aquilo que a igreja tem para me oferecer. Você esqueceu que você não veio aqui consumir a igreja, você é a igreja. Você é a igreja e você deveria começar a fazer parte da igreja e servir os outros também, dentro e fora. Quando eu esqueço a cruz de Cristo e o peso que foi, não é? Carregar o pecado do mundo, não é? E você tem aquela cena triste de Cristo na cruz clamando pelo seu Pai, não é? Que o abandonou, não é? Eu paro de carregar o peso dos outros, eu paro de me importar e lutar pela fé do meu irmão, não é? Porque eu esqueci do que? Do Evangelho, do quanto meus pecados foram pesados naquela cruz. E agora, eu não quero ajudar ninguém a carregar peso nenhum. Percebe? Muitos problemas na igreja não é problema de relacionamento. É problema de esquecimento. Nós nos esquecemos do Evangelho. Porque o Evangelho não tem sido vivo em nossos corações. Nós não estamos usando os meios de graças e concretos da parte de Deus para manter o Evangelho vivo no nosso coração. E quando nós nos damos por conta, nós estamos procurando igrejas por entretenimento, por estrutura, por conforto, porque eles estão falando e entregando aquilo que eu quero ouvir e receber, e não por confronto, para que eu seja transformado cada dia mais à imagem e semelhança de Cristo, e eu seja usado para que outros sejam transformados pela misericórdia de Deus na minha vida, e juntos somos igrejas. Somos igreja, algo diferente, impossível para este mundo, mas totalmente possível para Deus, loucura para os homens, sabedoria divina, juntos como organismo vivo, igreja. A porta do inferno não prevalece contra nós. Como igreja. Como igreja. Não é? O Evangelho vivo na memória, o amor vira atitude. É assim que a igreja deixa de ser apenas um grupo de conveniência e se torna de verdade uma família. Uma família. Só um adendo que me vem na mente, não? Aceitar a Cristo e receber um novo coração transformado é o primeiro passo. E agora existe uma grande jornada que dentro do Evangelho é chamado de santificação. Okay? Santificação é essa longa jornada onde você vai amadurecendo como uma criança, onde você vai compreendendo as coisas, aprendendo mais e sendo transformado. Cada um de nós está numa fase dessa grande jornada, que só vai terminar no dia que será para sempre. Não é? Só que entenda, desde o início da jornada existe amor, existe desejo. Talvez ainda seja um amor imaturo, talvez seja um serviço imaturo, talvez eu ainda queira, não é, enfiar o dedo nas tomadas da casa, talvez ainda eu queira jogar a comida, não é, porque eu sou uma criança, mas a transformação já existe, eu estou em constante transformação, o amor já está lá, eu estou constantemente amadurecendo o meu amor, entende? O desejo de não viver mais no pecado já está lá. Eu já estou lutando contra o pecado. Eu quero concluir voltando ao início, não é? Nome de igreja, música de igreja, discurso de igreja.
E ainda assim é só um grupo onde o ego é coroado e o evangelho é recortado. Mas a igreja que Deus constrói é outra coisa. Não é? Cristo é rei, o ego cai do trono, o evangelho deixa de ser um produto que me agrada e se torna uma palavra que me sustenta e que me transforma. Então, qual é o convite? Qual é o convite do evangelho para você hoje? Pare de ser cliente, se torne discípulo. Pare de escolher só o evangelho que lhe agrade e se renda a Deus. Ao Deus que consola, sim, ao Deus que nos dá a vitória, sim, mas o mesmo Deus que também confronta nossos pecados. Não é? O mesmo Deus que também pede por santidade. Não é? E volte para a família, não é? Volte para a igreja, com presença, com serviço, com humildade. Porque Deus não forma consumidores na igreja, Deus forma filhos que prestam um culto de louvor e adoração ao seu nome. Refletir e praticar. O que eu gostaria que você refletisse essa semana. A falsa igreja alimenta o meu ego. A verdadeira igreja forma o meu coração. A verdadeira igreja está fazendo com que eu me transforme. Ela está me cutucando. Está me cutucando. O evangelho está me incomodando.